Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Flávio Augusto, conhecido por suas ousadas empreitadas no mundo dos negócios e pelo sucesso à frente do Orlando City, abalou os alicerces do Palmeiras com uma proposta bilionária que promete redesenhar o futuro do clube. A simples notícia, difundida com urgência nas redes sociais e em canais especializados, provocou um frenesi imediato entre os torcedores, que viram ali a possibilidade de investimento substancial, capaz de catapultar o Verdão a uma nova era de poder financeiro e esportivo. O impacto foi instantâneo, grupos de WhatsApp fervilharam, hashtags invadiram o Trending Topics, e a torcida se lançou em animada expectativa, misto de esperança e curiosidade, sobre o que viria a seguir. As conversas ganharam as arquibancadas virtuais, todos queriam saber se Flávio Augusto, que já demonstrou paixão pelo futebol ao investir fora do país, estaria pronto para um compromisso de peso com o clube alviverde. A proposta bilionária, ainda em detalhes sigilosos, já começou a ser vista como um divisor de águas, poderia representar não apenas aporte financeiro, mas também uma mudança estrutural na gestão. E num país onde o futebol vive em grande parte do amadorismo administrativo, este movimento teria potencial para inaugurar uma nova era no futebol brasileiro. No centro dessa disputa de narrativas e expectativas está o Palmeiras. Atualmente, no Campeonato Brasileiro 2025, o clube ocupa a terceira colocação, com 43 pontos em 20 jogos disputados. Esse desempenho mantém o Verdão firme na briga pelo título e em posição confortável para a vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. Mesmo assim, aquele torcedor exigente, acostumado com conquistas e altíssima performance, via a proposta como combustível essencial para manter o time no topo. Adicione a isso a contratação recente de Paulinho, anunciada em dezembro de 2024, que teve repercussão por seu valor recorde, cerca de 118 milhões de reais mais jogadores trocados, representando a maior transferência já feita entre clubes brasileiros. O jogador chegou com status de genialidade, vestido com a camisa 10, elevando ainda mais as expectativas em relação ao elenco atual. A chegada de um investidor bilionário poderia significar incremento na folha, contratações de impacto e reforço à montagem do plantel que já busca conter Flamengo e Cruzeiro no topo da tabela. No entanto, por trás da empolgação, também existem questionamentos. O torcedor viveu a era política conturbada, episódios de dívida e gestão opaca, e os mais desconfiados se perguntam se essa proposta bilionária viria acompanhada de clara transparência, respeito à história do clube e compromisso com a manutenção da identidade palmeirense. Afinal, o Palmeiras tem tradição, torcida apaixonada, e um DNA de competição que se orgulha de ser diferente das gestões oportunistas. As fontes especializadas como o OneFootball, Transfermarkt e Ogol já examinam o panorama do Verdão, a capacidade de investimento, a projeção do elenco, os valores de mercado e sua posição de força no campeonato. Embora não possa exibir diretamente os dados, sei que essas plataformas reforçam o entendimento de que o Palmeiras, mesmo bem posicionado, ainda precisa de fôlego para lutar com os gigantes do futebol nacional e sul-americano. No centro desse turbilhão, Flávio Augusto emerge como figura enigmática. Poucos sabem os detalhes da proposta, mas todos sentem a possibilidade de virada. Quem vive o dia a dia no Allianz Parque relata uma tensão contagiante, entre a certeza de que algo grandioso está em jogo e a cautela de não transformar o sonho numa frustração se as negociações emperrarem. Enquanto isso, Abel Ferreira, técnico do Verdão, segue firme no seu trabalho, tentando equilibrar a equipe, corrigir falhas e manter o foco na sequência do Brasileiro. Nas últimas partidas, o time mostrou solidez e qualidade, com vitórias e atuações que justificam a atual colocação, e uma expectativa realista de título. Contudo, a proposta bilionária chega como elemento disruptivo, pode ser a chave para dar mais profundidade ao elenco, aliviar o bolso do clube em eventual saldamento de dívidas ou financiamento de projetos estruturais. A torcida, dividida entre otimismo e pulso firme, adotou o tom de defesa apaixonada. Se Flávio Augusto quer entrar, que entre com transparência, amor ao clube, e que não apague a história.
Alguns suspeitam até de roteiro parecido com outros investidores no futebol, mas muitos apostam no poder dessa injeção para turbinar a epopeia palmeirense. E as altíssimas cifras em jogo, bilionária, significa algo em torno de R$ 1 bilhão ou dólares, despertam imaginação. Um aporte desse tamanho poderia bancar estádio, CT, base, além de contratações internacionais. Mas a grande pergunta que paira é: qual o real plano de Flávio Augusto? Compra de participação, mudança de gestão, mero patrocínio reforçado? Até agora, silêncio absoluto. Esse clima de mistério, aliado à expectativa, alumia o cotidiano da torcida palmeirense. Cada post, cada comentário, cada repercussão na mídia é analisado com lupa. E o sentimento é de que, se isso se confirmar, será o maior movimento de investimento privado registrado nos bastidores do futebol brasileiro moderno. De concreto, por enquanto, há apenas o anúncio da proposta e a empolgação popular. Mas o efeito já é real e palpável. Planos começam a ganhar vulto, mobilizações digitais pipocam, e todo mundo se pergunta: será que estamos diante de um novo capítulo inesquecível da história do Palmeiras? O silêncio da diretoria do Palmeiras sobre os detalhes da proposta de Flávio Augusto tem alimentado ainda mais o burburinho. A presidente Leila Pereira, conhecida por sua postura firme e personalidade direta, evitou declarações públicas desde que a notícia foi ventilada. Fontes internas indicam que reuniões sigilosas estariam ocorrendo longe dos holofotes, com a presença de advogados, economistas e membros do Conselho Deliberativo. A torcida, atenta como nunca, interpreta essa falta de posicionamento como um indício claro de que a proposta não é apenas real, mas também sedutora o suficiente para merecer atenção de alto escalão. Com a possibilidade de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, pairando no ar, o debate nos bastidores do clube se acirra. Os defensores da profissionalização enxergam a proposta como o caminho natural para competir de igual para igual com os clubes que já adotaram esse modelo e se fortaleceram com aportes milionários. Já os tradicionalistas questionam se a essência do Palmeiras será mantida caso uma figura externa passe a influenciar nas decisões mais estratégicas. A memória de clubes que perderam identidade ao serem vendidos se impõe como alerta constante. Ninguém quer ver o Verdão perder sua alma em nome do capital. A discussão chegou também ao vestiário. Relatos apontam que alguns jogadores, principalmente os mais jovens, se mostraram empolgados com a ideia de reforços de peso e melhorias na estrutura. Outros, mais experientes, preferem manter cautela. Para Abel Ferreira, o foco segue sendo o futebol jogado dentro das quatro linhas, mas seria ingenuidade ignorar o impacto que uma mudança desse porte pode ter em qualquer elenco. O português sabe que, caso se concretize, essa proposta pode dar ao Palmeiras uma profundidade que nem mesmo clubes europeus conseguem manter por muito tempo. O mercado já começa a reagir. Empresários, agentes e olheiros se movimentam ao redor do Palmeiras, interessados em entender como o clube se posicionará após a proposta. Jogadores que estavam em vias de sair agora repensam suas decisões, enquanto atletas promissores do exterior começam a ver o Verdão como uma porta de entrada competitiva para o futebol sul-americano. O nome Palmeiras circula em grupos de discussão sobre investimentos esportivos, e há uma clara percepção de que o clube, mesmo antes de qualquer assinatura, já se reposicionou na vitrine global. No coração da torcida, o sentimento é de antecipação histórica. Os mais velhos relembram as eras de conquistas, como a Parmalat dos anos 90, onde a injeção de dinheiro gerou um período mágico. Os mais novos enxergam no nome Flávio Augusto a possibilidade de viver algo ainda maior, um Palmeiras com ambição europeia, mantendo sua base sólida, mas mirando voos cada vez mais altos. A ansiedade é coletiva, e os estádios, antes movidos apenas por cânticos e vaias, agora também ecoam especulações sobre cifras e projetos. Mas o bilionário não é qualquer investidor. Flávio Augusto tem histórico de sucesso com a WhatsApp, transformou o Orlando City em uma marca relevante nos Estados Unidos e nunca escondeu seu desejo de voltar a investir no futebol brasileiro. Seu perfil combina ousadia com visão de longo prazo, algo raro entre empresários que aportam no esporte nacional apenas em busca de visibilidade ou manobras políticas. O temor de muitos é que, em se tratando de uma proposta tão volumosa, também venham cláusulas duras, exigências de controle e objetivos comerciais que conflitem com os da torcida.
É por isso que muitos conselheiros pedem calma. Eles sabem que a proposta pode transformar o clube, mas também reconhecem que o custo invisível de um acordo mal feito pode levar anos para ser pago. O caso do Cruzeiro, por exemplo, inspira os otimistas, mas os erros cometidos em outras SAFs pelo Brasil servem de lição dura. O equilíbrio entre empolgação e racionalidade precisa prevalecer. É nesse compasso delicado que a história está sendo escrita. E nesse tabuleiro de decisões estratégicas, há um fator que ninguém pode ignorar: o tempo. O Campeonato Brasileiro segue em andamento, o Palmeiras está em meio à disputa por título, e cada rodada exige foco total. Qualquer instabilidade nos bastidores pode refletir dentro de campo. Por isso, mesmo empolgada, parte da torcida clama para que o clube conduza tudo com discrição, firmeza e serenidade. O momento é delicado, uma faísca mal conduzida pode incendiar o ambiente. A mídia estrangeira já começa a repercutir a notícia, chamando atenção para o tamanho da proposta e para o histórico do empresário. Alguns portais europeus especulam que Flávio Augusto poderia tentar replicar no Palmeiras o modelo que aplicou no Orlando City, onde associou estrutura moderna, gestão inteligente e branding global. O nome do Verdão, portanto, passa a circular não apenas como um gigante sul-americano, mas como possível novo ator relevante na indústria global do futebol. Dentro do Allianz Parque, o clima é de vigília. Funcionários, comissão técnica e até membros da base tratam a notícia com misto de apreensão e empolgação. A possibilidade de um novo centro de treinamento, de contratações bombásticas e de acordos comerciais vultuosos parece cada vez mais próxima. Mas ao mesmo tempo, a pergunta persiste: será que o Palmeiras está preparado para abrir suas portas a um modelo de negócio que pode alterar sua estrutura centenária? O elenco atual, embora forte, ainda carece de peças-chave. A zaga precisa de reposições, o meio-campo pode ganhar em criatividade, e o setor ofensivo clama por um nome de impacto internacional. A chegada de um investidor como Flávio Augusto poderia resolver essas lacunas de forma imediata, colocando o Verdão novamente entre os elencos mais temidos do continente. E mais, reforçaria o moral da equipe, já em alta com as vitórias recentes, mas ainda oscilante em jogos grandes. O que se desenha no horizonte é mais do que uma negociação. É uma possível revolução. O futebol brasileiro assiste atento, os adversários se movimentam nos bastidores e a diretoria do Palmeiras precisa agir com sabedoria. O futuro do clube pode estar sendo redesenhado nas sombras de uma proposta que, até outro dia, parecia utopia. Agora, é realidade em debate. E o mundo observa. Enquanto isso, a torcida faz sua parte. Lotando estádios, pressionando em redes sociais, exigindo transparência e comemorando a simples possibilidade de ver o clube alçado a um novo patamar. A relação entre clube e arquibancada, forjada ao longo de décadas, parece mais viva do que nunca. E isso, para qualquer investidor sério, é ativo valioso demais para ser negligenciado. Nos próximos dias, tudo pode acontecer. A proposta pode evoluir, ser revista, ampliada ou mesmo descartada. Mas uma coisa é certa, o Palmeiras já não é mais o mesmo desde que Flávio Augusto colocou os olhos sobre ele. A história está em andamento, e o que está por vir pode mudar o curso do clube por gerações. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O que está em jogo neste momento vai muito além de cifras bilionárias ou negociações pontuais. Trata-se da identidade de um clube centenário, moldado por suor, paixão e conquistas históricas. O Palmeiras, gigante por natureza, ergueu-se com trabalho duro, decisões estratégicas e uma torcida que nunca o abandonou, nem mesmo nas horas mais difíceis. Agora, diante de uma proposta que pode mudar completamente seu futuro, o clube se vê diante de uma encruzilhada tão desafiadora quanto promissora. Flávio Augusto, com seu faro para negócios lucrativos e capacidade comprovada de transformar ideias em impérios, não é um aventureiro qualquer. Se ele decidiu mirar no Palmeiras, é porque vê no clube potencial não só para lucros, mas para algo muito maior, legado. Ele não é daqueles que se contentam em apenas deixar um nome em placas comemorativas.
Ele constrói estruturas sólidas, equipes fortes e deixa marcas profundas por onde passa. Isso, para muitos torcedores, soa como a chance de ver o clube tornar-se referência global em gestão e competitividade. Entretanto, todo poder carrega em si a necessidade de equilíbrio. A torcida alviverde, que vibra com cada novidade, também sabe cobrar quando sente que ameaça ao seu patrimônio emocional. A história recente do futebol brasileiro mostrou que nem toda SAF é sinônimo de sucesso. O que define o futuro de uma associação com investidores está nos contratos, nas cláusulas e no compromisso firmado com a alma do clube. E isso, o Palmeiras não pode abrir mão. Não é só um time. É um símbolo. É fé. É vida. O Conselho Deliberativo, ciente da responsabilidade histórica que carrega, tem a missão de olhar para essa proposta com olhos clínicos. Nem emoção demais, nem frieza excessiva. É preciso ponderar o que o Palmeiras pode ganhar e, principalmente, o que pode perder. O clube precisa de reforços? Sim. Precisa de estrutura? Também. Mas o que ele mais precisa é de decisões responsáveis. Decisões que respeitem a camisa, que entendam o que significa ser verdão, que saibam que cada passo dado ecoa por décadas. Na prática, a proposta bilionária de Flávio Augusto pode significar a modernização total do futebol palmeirense, reestruturação do departamento de análise de desempenho, fortalecimento das categorias de base, expansão da marca internacionalmente, reformulação dos processos internos e abertura de novas frentes comerciais. Tudo isso é plausível e possível. Mas cada um desses sonhos exige uma contrapartida clara, manter o Palmeiras em mãos que saibam cuidar dele com a mesma paixão com que se canta o hino nas arquibancadas. O modelo de SAF bem-sucedido no Brasil ainda está em fase embrionária. Cruzeiro, Botafogo, Vasco e outros clubes deram os primeiros passos, com acertos e tropeços. O Palmeiras pode ser o primeiro gigante a entrar nesse universo com base sólida, finanças em ordem e alto desempenho esportivo. Isso por si só já o coloca em posição de vantagem. E é justamente essa força que o clube precisa usar como moeda de troca, entrar de igual para igual, e não como clube em crise buscando salvação. A proposta mexeu com as emoções, com os bastidores e com a cabeça de cada torcedor. Afinal, quem nunca sonhou com um Palmeiras repleto de craques mundiais, jogando de igual para igual com gigantes europeus, vencendo campeonatos internacionais com autoridade? Quem nunca quis ver o Allianz Parque sendo reformulado para se tornar uma arena de padrão FIFA em todos os aspectos, com tecnologia de ponta, experiência de primeiro mundo e uma base que revela talentos como uma máquina de formar lendas? Mas mesmo os sonhos mais belos precisam de freios. Precisa se perguntar: o que Flávio Augusto quer em troca? Quanto de controle ele deseja? Por quanto tempo? Qual será o papel da presidente Leila Pereira nesse novo cenário? O torcedor, maduro como é, sabe que promessas vazias já destruíram clubes antes. Por isso, mesmo eufórico, ele exige cláusulas claras, transparência absoluta, compromisso com as cores, e que cada decisão seja tomada com a alma verde e branca em primeiro lugar. Enquanto isso, os rivais observam. Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, todos sabem que um Palmeiras bem gerido e bilionário pode desequilibrar a balança do futebol brasileiro. Um Verdão capitalizado, com gestão eficiente e investimento pesado, vira imediatamente favorito em qualquer campeonato. Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, Brasileirão, tudo se torna mais palpável. O medo nos adversários cresce na mesma proporção em que a esperança da torcida aumenta. E, de fato, o cenário competitivo muda. As metas deixam de ser apenas nacionais. O Palmeiras passa a mirar no topo do mundo. A chance de buscar talentos da Europa, da América do Sul e até da Ásia se torna real. Com planejamento, o clube pode montar elencos que encantem, que vençam e que permaneçam. Pode criar um legado comparável a dos maiores da história. E tudo isso começa com uma assinatura, um sim que ainda não foi dado, mas que carrega consigo promessas que seduzem até os mais céticos. O treinador Abel Ferreira, peça-chave no sucesso recente do clube, deve ser figura central nessa transição.
Com sua experiência, autoridade e entendimento profundo do projeto esportivo, ele pode ajudar a alinhar expectativas, manter o vestiário coeso e ser o elo entre o passado de conquistas e o futuro promissor. Se continuar à frente do comando técnico, pode ser o responsável por transformar o sonho da torcida em uma sequência de títulos e hegemonia. Ao final de tudo, o que se espera é sabedoria. Que a diretoria tenha calma, que a torcida mantenha o espírito crítico e que Flávio Augusto, se realmente quiser fazer parte dessa história, venha com respeito, visão e comprometimento. O Palmeiras é maior do que qualquer proposta. Mas também é grande o bastante para liderar uma nova era. Com os pés no chão e olhos no futuro. A decisão será histórica. E o momento é agora. O que está sendo decidido nos bastidores pode escrever os próximos 50 anos da história palmeirense. É mais que um investimento. É um capítulo que, se bem escrito, pode colocar o Verdão no panteão eterno dos clubes mais respeitados do planeta. Que os deuses do futebol estejam atentos. Que a camisa siga sendo honrada. Que o grito da torcida continue ecoando alto. Porque o Palmeiras está prestes a dar um passo que não tem volta. E a torcida, como sempre, estará lá, de braços abertos, olhos atentos e coração verde pulsando com força. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.